sorteadas com candidatos ao Senado. No Distrito Federal, hoje recebemos a candidata Damares Alves aqui no estúdio às 10 da manhã. Você também pode mandar aí sua manifestação. Bom, e o Ministério Público termina a inspeção em cozinhas industriais dos hospitais públicos aqui do DF. Começamos com o destaque do Rafael Procópio. O Ministério Público finalizou a inspeção nas cozinhas industriais que funcionam na capital do país, nos hospitais. Ao todo, foram 11 hospitais regionais vistoriados. E além desses, o Hospital de Base, o Materno Infantil e o Hospital da Criança também passaram pelo crivo dos especialistas da área de saúde do MP. Em diversas unidades foram encontradas irregularidades sanitárias, como ambientes sujos e fiações elétricas expostas, sendo a unidade do Hospital de Planaltina a com mais problemas encontrados pelos técnicos. O Ministério irá cobrar a criação de planos para resolver as irregularidades, assim como acionar a Direção de Vigilância Sanitária do Distrito Federal. E a ação do Ministério Público Federal, publicada ontem, cobra diretamente a Secretaria de Saúde do DF para o funcionamento integral das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o famoso SAMU. As 60 unidades móveis, 7 pararam de funcionar após a interrupção de transferência dos recursos federais. Suspensão em 2015, depois da Controladoria Geral da União constatar irregularidades no serviço. Segundo a ação do Ministério Público, o restabelecimento total dos veículos deve ser imediato. Em 2017, uma jovem morreu no DF pela falta dos equipamentos necessários para o atendimento em uma viatura do SAMU. E após registrar dia mais quente do ano, como o Rodrigo disse há pouco, tem previsão de chuva. A temperatura recorde até agora foi nessa quarta, né? Termômetros marcando 35,2 graus. Destaque da Thaís Sprovieri. Um incêndio voltou a atingir o Parque Nacional de Brasília na manhã desta quinta-feira. O fogo começou na parte norte da unidade de conservação, entre os córregos Três Barras e Milho Cozido. No Parque Way, o Corpo de Bombeiros também combateu vários focos de incêndio que queimaram mais de 110 mil metros quadrados. Nessa quarta-feira, o Distrito Federal bateu o recorde de calor pelo 4º dia consecutivo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura chegou a 35,2 graus e a umidade relativa do ar ficou em 11%. E um ex-funcionário terceirizado do zoológico é investigado pela Polícia Civil do DF suspeito de subtrair dados do sistema de internet, sistema interno do zoológico e rede interna. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos apurou que, além de apagar vídeos, dados sobre os animais, o homem invadiu o sistema de bilheteria digital do zoológico, gerando um grande prejuízo. Em resposta, a administração informou que vai colaborar com a operação da Polícia Civil do DF e aguarda a conclusão da investigação. A corporação apura ainda se o homem teria levado equipamentos do zoológico. E a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo deve analisar a ofensa do deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, à jornalista Vera Magalhães. A decisão foi do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que determinou que a Procuradoria Estadual apure a conduta do parlamentar. A ofensa ocorreu ao fim do debate com candidatos ao governo de São Paulo na TV Cultura. Em uma área reservada a convidados e jornalistas, Garcia aborda Vera e a intimida, dizendo que ela é uma vergonha para o jornalismo. Frase também dita a ela pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse episódio é daquelas coisas intoleráveis, né? Esse sujeito aí, esse deputado, merecia uma espécie de desterro político, né? Pelo menos nos livrar, nos poupar da atividade política dele. É uma vergonha o que aconteceu ontem, né? E foi um ato de covardia, sobretudo, e é preciso a gente destacar isso. Mas a gente também precisa lembrar que você vê que a associação que se faz a Bolsonaro é imediata, né? Isso aconteceu porque o cara é bolsonarista, porque o Bolsonaro não sei o que e tal. E quando, na verdade, a questão... Eu ouvi uma expressão ontem de um deputado dizendo que não se pode tolerar a violência política, sobretudo a violência política de bolsonaristas.
Vem cá, eu acho que a violência política não tem cor partidária, a intolerância, né? A intolerância é de parte a parte. E a gente assiste, né, por mais deploráveis que sejam atos como esse, e são mesmo, né, são indignos, né, até da condição humana, é preciso que a indignação, né, que a revolta, que a denúncia não seja seletiva. A gente viu, enfim, no sábado passado, no sábado passado aconteceu um episódio, a gente não viu, mas aconteceu um episódio na cidade de Londrina, no Paraná, né, envolvendo agressões ao deputado Felipe Barros, do PL, que é o partido do Bolsonaro. Ele estava distribuindo santinho na porta do Estádio do Café, em Londrina. Ele é torcedor lá do Londrina Esporte Clube, e aproveitou ali o movimento e tal. Ele, o pai, o tio, ambos idosos, e um garoto de 14 anos, que é o sobrinho, 18 anos, que é o sobrinho dele, estavam ali distribuindo santinhos e tal, na parada, no sinal, no semáforo. Aí de repente parou lá um veículo, desceram vários skinhead petistas, cabeça raspada, etc., inclusive de cabeça raspada, e começaram a espancar essas pessoas, espancaram os idosos, bateram no deputado, esburraram o garoto de 18 anos, não é? Você sabe onde é que isso foi divulgado? Eu só vi no Diário do Poder, no site Diário do Poder, mas em lugar nenhum. Quer dizer, foi completamente ignorado esse negócio aí, e é uma ação perigosa, porque afinal de contas lembra, inclusive, na minha cabeça, isso lembra imediatamente, né? Me fez lembrar dos camisas negras de Mussolini, que eram grupos exatamente como esses, né? Grupos que na Itália fascista percorriam as ruas, invadindo casas, inclusive, espancando pessoas que eles consideravam opositores do regime fascista, né? Então, assim, os camisas negras de Mussolini, agora travestidos da camisa petista, né? Acabam por, inclusive, vestindo camisas azuis também, porque foram identificados como integrantes de uma torcida organizada, desses bandidos de torcida organizada. E o fato é que eles espancaram as pessoas, os idosos, os espancados, tiveram que ser levados para o hospital. O deputado prestou queixa à Polícia Federal, e a Polícia Federal abriu investigação. Nada disso foi motivo de indignação, nada disso foi motivo de denúncia, de estardalhaço na imprensa, nem coisa nenhuma, né? Talvez porque os idosos, por serem bolsonaristas, tinham mais que apanhar mesmo, né? Acho que é basicamente isso. Esta semana aconteceu outro episódio daqueles que a gente, meu Deus do céu, né? A gente imaginar que um ser humano é capaz de fazer o que fez um sujeito em São Paulo, assassinando a ex-mulher e o próprio filho, isso é uma violência inominável que não tem nada a ver com coloração partidária. Mas quando chegou a notícia nas redações de que o cara era um CAC, ou seja, CAC é a sigla daqueles competidores, né, de tiro que são autorizados legalmente a comprar armas. Bom, se é um CAC, portanto é bolsonarista. Aí houve uma excitação geral de que, olha, um CAC matou a mulher e matou o próprio filho, o garotinho, não sei o que e tal. Só que não. Quando se chegou na delegacia, o cara era tão petista que tem a cara do Lula tatuado no braço. Tem uma foto conhecida do Lula, tá lá a cara do Lula tatuada no braço. O filho que ele matou, ele batizou de Luiz Inácio. Aí o que é que aconteceu? A notícia do assassinato brutal de uma mulher, né, um assassinato covarde de uma mulher e de uma criança, do filho lá do sujeito, simplesmente sumiu do noticiário porque o cara tem o Lula tatuado no braço, né? Então, o que a gente vê é assim, a intolerância, inclusive, se estabelece quando se faz esse tipo de... quando se manifesta esse tipo de como é que eu diria, de indignação seletiva. Sabe, uma coisa para caracterizar a violência como sendo atributo de apenas um dos lados que estão em disputa pela presidência da República. A gente tem que ter a responsabilidade de denunciar cada um desses casos de onde vierem, né? Se foi vítima
uma jornalista ou um deputado ou uma pobre mulher e uma criança assassinados, seja quem for a vítima da intolerância, isso tem que ser denunciado com igual, com idêntico tom de indignação, de repulsa, de revolta e, sobretudo, do compromisso de registrar coisas assim, né, para pedir, para clamar por mais tolerância entre nós, né? A gente está habituado a associar, né, os jornalistas, de uma maneira geral, noticiário, as pessoas, isso acaba perpassando por toda a sociedade, a sempre associar, a mencionar discurso de ódio, como se também só fosse isso de um lado, né? Só a gente vê o discurso de ódio de todos os lados, inclusive de ministros da Suprema Corte, né, do Tribunal Superior Eleitoral, quando se referem ao atual presidente da República, e vice-versa. Esse tipo de intolerância, de tratamento intolerante, né, e é mais grave ainda quando se trata de pessoas que representam instituições, como o presidente da República, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, se referindo ao presidente da República como inimigo, ou o presidente da República se referindo aos palavrões, como aconteceu no ano passado, a um ministro da Suprema Corte. Isso é intolerável. Isso não pode ser tolerado. Mas, assim, os palavrões lá do presidente da República até hoje ecoam, até hoje são citados. Já as referências raivosas contra o presidente da República, até por ministro do Supremo Tribunal Federal, isso, aliás, mal foi registrado e até hoje é colocado debaixo do tapete. É preciso que a gente, todos nós, né, estejamos muito, muito concentrados nisso, na denúncia da intolerância, da violência. Parta de onde partir. Vitimize quem vitimize. Foi muito interessante a manifestação por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que criticou duramente o ato aí de um parlamentar que, em tese, é do mesmo espectro político, aliado, né, mas teve já desavenças aí com pessoas do mesmo grupo, né, e ele mencionou ontem isso. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro está chamando a atenção para o risco político disso, né, a história do tiro no pé, né. Ele fala numa manifestação que ninguém pode agir sozinho, né? Que ninguém constrói nada sozinho na política. Essas atitudes inconsequentes visando os holofotes e a autopromoção, além de erradas em si mesmas, podem pôr a perder um trabalho de meses, reforçar estereótipos, trazer prejuízos para todo um grupo político, neste caso à direita, como se manifesta o deputado Eduardo Bolsonaro, falando aí e alertando, né, para as possibilidades de atos inconsequentes como esse. E por que esse alerta é importante? Neste momento, o que a gente vê é uma necessidade grande do presidente de conseguir reduzir rejeição e conseguir crescer no eleitorado feminino, né? E atitudes como essa, elas acabam pondo essa estratégia em risco. Então, o deputado ele faz esse alerta importante político aí, né? De atitudes individuais que podem prejudicar um trabalho coletivo. Então, há estratégias muito claras nos últimos dias de tentar arrefecer discurso, de tentar centrar discurso, né, de não extrapolar para reduzir uma rejeição, tentar crescer em segmentos. E são atos isolados como esse que podem prejudicar aí um trabalho importante coletivo. É o alerta feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro. E o governo avalia recompor o orçamento de farmácia popular para 2023. O destaque é da Natália Pazzi. O governo federal estuda restituir os recursos destinados ao programa Farmácia Popular que foram reduzidos no projeto orçamentário de 2023. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o programa sofreu uma redução orçamentária de cerca de 59% na expectativa de recursos para o próximo ano, o que poderia afetar o acesso a medicamentos. A discussão acontece no âmbito da articulação política, que avalia que a redução orçamentária tem prejudicado a imagem do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. E o seu destaque de hoje, Cláudio Humberto? Daqui a pouquinho a gente vai com o destaque do Cláudio. No esporte, a terceira rodada do Candangão Feminino acontece neste final de semana. No sábado, o Real Brasília abre a rodada às 10 da manhã contra o Capital. No mesmo horário, Crespon e Estrelinha se enfrentam no Abadião. Legião e Sobradinho e Minas e Ceilândia fecham a rodada. Você está em 90,5 Band News FM Brasília. Em um segundo, tudo pode mudar. Seu
caminho. Oferecimento. Só na Carreira Asa Norte e Jardim Botânico você encontra Tracker 0 km com parcelas de R$ 999. Ligue 40037212. Atlas Colchões, há 50 anos proporcionando o seu sono ideal. Tradição e tecnologia para o seu sono é na Atlas Colchões. Colégio Sagrada Família Menino Deus. Venha nos conhecer, 915 Norte. Ligue 32723908. E Serviço Chevrolet, segurança para seu caminho e economia para seu bolso. Hélio de Albuquerque trazendo as informações do trânsito. Diga aí, Hélio, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo Orengo. Trânsito complicado para quem vai passar agora na BR-070, no sentido estrutural. Nós temos aí 2 quilômetros de lentidão entre a QNH e a QNG, no sentido Pistão Norte. Então, a rota alternativa é entrar na Avenida Aéreo Prato. Nós recebemos também alerta do DER de uma carreta quebrada próximo ao Taquari, na via marginal. Então, quem está saindo de Sobradinho precisa chegar no plano piloto. É bom pegar a pista principal. Eixo Norte fluindo muito bem, eixo Monumental com boa movimentação. O mesmo acontece para quem vem da região sul, passando na Épia Sul, Trevo de Triagem Sul e Eixão Sul. Dia do cliente no Oba Hortifruti, com oferta fresquinha e exclusiva para você. Abacaxi pérola de R$ 9,99 por R$ 6,99 o quilo. Passe na loja mais próxima ou compre pelo aplicativo. Band News. Tempo. Bom, chuva, né? Agora a espera é pela chuva, mas hoje ainda a gente tem tempo parcialmente nublado nesse início de manhã. Inclusive, dá para ver já aí, né, a névoa seca em algumas regiões pela fumaça também, devido aos últimos incêndios. Hoje já tem um incêndio ocorrendo, mais um, né, na Floresta Nacional aqui de Brasília. Por isso aí, a ação do Corpo de Bombeiros. A temperatura mínima na madrugada foi de 19 graus. A máxima deve chegar aos 33 graus nas horas mais quentes do dia. E a umidade relativa do ar variando entre 15% e 70%. Neste momento, 25 graus é a temperatura e 50% a umidade relativa do ar. Bastidores do Poder, com Cláudio Humberto. Ontem, mais de 80% dos candidatos a cargos eletivos nas eleições deste ano apresentaram sua prestação de contas parcial. E aí, para a Justiça Eleitoral, como sempre, basta isso, né? Apresentou prestação de contas. Não importa no que gastaram o dinheiro público que tiraram a fórceps do nosso bolso, né? Todos nos recordamos de que os políticos, o Congresso Nacional, aprovou aquele fundão eleitoral, tiraram quase 5, bateram a nossa carteira, né? Tiraram quase 5 bilhões de reais de dinheiro público do Tesouro Nacional para financiar suas campanhas. Toda essa bagaceira que a gente está assistindo, inclusive de horário obrigatório, que não é gratuito, né? Não é mais. É preciso lembrar isso, esse é tudo dinheiro público que está sendo gasto exatamente em favor desses candidatos. Pois bem, aí como é que tem sido a qualidade desses gastos, né? E aí eu me interessei em verificar, por exemplo, aqui no Distrito Federal, como é que tá aí essa questão de gastos? E acabei me lembrei do deputado socialista, do ex-candidato do Partido Socialista, que é o Rafael Parente, né? Ele ficou, como a gente se recorda, ele chegou inclusive a participar do primeiro debate da Band com os candidatos ao governo do Distrito Federal, mas assim, 9 dias depois de iniciada a campanha, ele desistiu, não quero mais e tal, e deu no pé, vazou, deixou o partido sem candidato. E aí, quanto é que custou essa brincadeira, né, dos 9 dias de campanha do candidato relâmpago Rafael Parente, do Partido Socialista Brasileiro? Pois bem, ele declarou, minha gente, gastos de 3,2 milhões de reais em apenas 9 dias de campanha. 3 milhões e 200 mil reais, grosso modo por aí, mais de 200 mil reais, em apenas 9 dias de campanha, até desistir da disputa. Na prestação de contas, ele diz ter recebido, no entanto, apenas 538 mil reais em 9 dias, né? Mas, enfim, o fato é que foram gastos, segundo essa prestação de contas, pela campanha de Rafael Parente, essa campanha relâmpago de 9 dias, 1,5 milhão na produção de vídeos, na contratação de uma empresa para produção de vídeos.
R$189 mil foi pago a um escritório da advocacia. Adivinha de quem? De uma filha do ex-governador Rodrigo Hollenberg, que é a principal figura do Partido Socialista aqui no nosso Distrito Federal. Aliás, o PSB, esse partido, pagou outros 300 mil reais à mesma advogada para prestar serviços nessa área aí eleitoral, né? Bom, o fato é que a gente assiste a essa cena toda e chega à conclusão, e assim, você imagina o que não estão fazendo por aí, né? Do ponto de vista da distribuição em benefício próprio, né? A gente vê uma situação em que muitos deputados, candidatos a deputados, né, reclamam de que não recebe dinheiro, que o fundo partidário não chega até eles, que promessas não têm sido cumpridas, promessas de direções partidárias para garantir direções partidárias que garantiram o dinheiro, né, para que o cara topasse ser candidato, etc. Na hora H o dinheiro não sai uma pequena parte, ou a direção partidária acaba privilegiando eles próprios, né? Enquanto em detrimento da maioria, né? Mas além disso, a questão fundamental é a qualidade do gasto, né? De que maneira esse dinheiro público que saiu do nosso bolso bateram a nossa carteira para financiar a campanha eleitoral. Para quê mesmo? Para em 9 dias o candidato relâmpago gastar ou declarar gastos de 3,2 milhões de reais. É uma vergonha. E já agradecendo aos ouvintes pela participação aqui pelo 996710717. Vamos direto ao contato com nossa reportagem. O Rafael Procópio vai trazer mais detalhes de uma inspeção do Ministério Público em cozinhas industriais dos hospitais aqui do DF. Diga aí, Rafael, muito bom dia. É isso, Orengo, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a Promotoria de Saúde do Ministério Público do Distrito Federal terminou a fiscalização em diversas unidades de saúde, em diversas cozinhas industriais de hospitais aqui no Distrito Federal. Ao todo, foram 11 hospitais regionais e outras 3 unidades, uma delas que estamos aqui na frente. Quem está nas redes sociais agora da Band News FM consegue nos acompanhar. Estamos agora aqui em frente ao Hospital de Base. Além do Hospital de Base e esses outros 11 hospitais regionais, 11 cozinhas que foram inspecionadas, também o Hospital Materno-Infantil e o Hospital da Criança tiveram as cozinhas vistoriadas. Eu vou pedir agora para a nossa produtora Raquel Ferreira colocar algumas das fotos que foram disponibilizadas pelo próprio Ministério Público aqui do Distrito Federal, mostrando a situação de pelo menos 4 desses hospitais. Como eu disse, foram 11 hospitais regionais sendo vistoriados, mas o Ministério publicou documentos com fotos de 4 hospitais. E segundo o próprio Ministério, a situação mais complicada que foi encontrada foi no Hospital de Planaltina. Como a gente está vendo agora pelas redes sociais, tem essa questão de pontos de energia expostos, né, oferecendo um perigo para as pessoas que trabalham por ali. Também toda uma questão de falta de infraestrutura, a mesma situação que a gente consegue ver na região, no hospital, na cozinha do Hospital do Gama e também de Sobradinho. E uma questão também de falta de higiene, que a gente consegue perceber por essas fotos também na questão do Hospital de Samambaia, fogões sujos, onde são preparados os alimentos, onde é preparados os alimentos de todos os funcionários, de todas as pessoas que estão internadas por ali. Também temos uma foto de um funcionário colocando itens pessoais em cima de uma bandeja de ovos, enfim, uma situação aí que foi flagrada pelo Ministério Público, aqui do Distrito Federal nos últimos dias, chamando bastante atenção toda essa questão de infraestrutura e também de higiene em diversas unidades hospitalares, em diversas cozinhas industriais dos hospitais de Brasília. É claro, o Ministério já tem algumas ideias do que fazer, ele já disse, não só a nossa reportagem, já falou de forma oficial que irá cobrar a criação de planos para resolver as irregularidades, assim como acionar a Direção de Vigilância Sanitária do Distrito Federal para continuar a averiguação de todas essas unidades aqui, todas as cozinhas industriais do Distrito Federal e, é claro, evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Orengo. Valeu, Rafael Procópio. A gente está acompanhando aqui no YouTube as imagens aí dessa vistoria do Ministério Público, portanto, solicitando procedimentos aí de melhor nas cozinhas hospitalares. Rafael Procópio está na frente do Hospital de Base, como você vê nas imagens. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, a gente volta em seguida, retomando aqui a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Distrito Federal, entrevistas sorteadas, né, com os partidos com representação no Congresso Nacional. E hoje, na ordem sorteada, vamos receber a candidata do Republicanos, a candidata ao Senado, Damares Alves. Então, não saia daí, em seguida se acompanha a entrevista e pode participar nas nossas redes sociais.
Hora certa, na Band News FM. 9h54. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band Eleições, na Band News FM. E seguimos nossa série de entrevistas com candidatos ao Senado Federal, ordem sorteada com partidos, mesmo tema, mesmo tempo entre os candidatos, e hoje recebemos a candidata do Republicanos, candidata Damares Alves. Seja bem-vinda aqui ao estúdio da Rádio Band News. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar com você, com a Thalita, com o Cláudio Humberto. E vambora, mas tu pega leve comigo, porque eu sou uma pobre senhorinha, hein? Obrigado, candidato. Obrigado pela participação aqui na Band News. Candidata, a gente vem recebendo candidatos ao Senado e fica claro uma estratégia dos candidatos, uma crítica às vezes velada à sua candidatura, sobre uma possível não identificação da senhora com Brasília. Gostaria até de saber da sua história com o Distrito Federal e como a senhora recebe, inclusive, esse tipo de crítica. Que bom que a crítica seja só essa. Uau, já pensou se eles estivessem apontando que eu sou corrupta, mentirosa, enganadora? Ainda bem que é só essa. Eu moro em Brasília desde o final de 98, mais de 24 anos. Aqui é a minha casa. Só na Câmara e Senado eu trabalhei por 20 anos como assessora jurídica. E depois fiquei mais 4 anos aí, 3 anos e meio com o presidente. Desde o governo de transição, eu estou com o presidente. Estava como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, eu moro aqui é a minha casa. É aqui que eu moro, é aqui que eu quero morrer, é aqui que tem a minha filha. Então, essa crítica não é procedente, não. Cláudio Humberto. Olá, ministra. Bem-vinda ao nosso programa. Eu gostaria de saber da senhora, afinal de contas, assim, que tipo de demanda do que a senhora percebe no Distrito Federal que a senhora pretende levar ao Senado uma vez eleita e lutar por isso, né? Lutar por essa uma eventual bandeira, uma demanda que a senhora considera importante e que vem sendo eventualmente negligenciada pela classe política. Ô, Cláudio Humberto, bom dia. Cláudio Humberto, eu sou admiradora do seu trabalho e uma das coisas que você faz muito bem é denunciar a corrupção. As pessoas às vezes confundem o papel do senador com o papel de governador, o papel de gestor. Eu serei fiscalizadora. Eu serei fiscalizadora do orçamento da União, da execução de políticas públicas, e isso eu vou fazer muito bem. O que vejo no Distrito Federal nos últimos anos? Esse atual governo, inclusive, tentou melhorar muito, mas ele teve aí como desafio uma pandemia. Mas o que eu vi no passado? Desmonte de políticas públicas, o que eu vi? Corrupção, eu vi falta de eficiência em política pública, eu vou acompanhar. Eu sou gestora também, eu sei o que fazer. Então, um dos meus papéis lá no Senado vai ser, de fato, Cláudio Humberto, acompanhar toda a execução de política pública e aplicação do recurso público. Eu vou ter uma central dentro do gabinete, eu quero ler todos os contratos, licitações, pregões, chamamento público, e eu vou acompanhar e eu quero também ver a eficiência da política pública. Mas claro que eu não sou só uma senadora do DF. A senadora, ela vai tomar decisões pela nação. E nos próximos anos, Cláudio Humberto, o Senado vai tomar decisões que vão impactar em gerações. Por exemplo, a reforma do Código Penal. Eu quero dar início, eu quero reiniciar os debates da reforma do Código Penal. Quero fazer isso para valer. As leis penais precisam ser consolidadas no Brasil. Eu quero também, Cláudio Humberto, fazer um grande pacto pela infância. Nós não temos na Câmara nem no Senado nenhuma comissão permanente da infância. Temos comissão de tudo, mas não temos da criança.
criança. Temos projetos de lei naquela casa que tramitam há 20 anos. Tem um que fui eu que escrevi em 2007, que está parado lá. 20 anos projeto de proteção de vida das crianças. Então, eu vou muito com a proposta de fazer uma grande aliança pela infância no Brasil, no DF, a fiscalização do recurso público e, claro, não vou negligenciar em buscar investimentos e mais investimentos para o Distrito Federal. E, no mesmo sentido, eu quero muito fazer o acompanhamento das políticas públicas de saúde mental. Cláudio Humberto, no DF, em alguns hospitais, o suicídio tem sido a segunda causa de internação no Brasil e no DF. Aqui no DF, então, está um horror. Eu quero cuidar de pautas ligadas à vida, à proteção da vida. Então, essa aí são as propostas que eu tenho no primeiro momento, não negligenciando todas as atribuições de um senador, mas quero ser conhecida como a senadora da vida. A senadora que vai lidar com temas que ninguém quer tocar, que ninguém quer falar aqui no Distrito Federal. Candidata, quando a senhora fala essa parte de fiscalização, de que forma? Seria montando um núcleo, conversando diretamente com o governo? Como que seria? É tudo transparente, está tudo em diário oficial. Eu vou ter uma central dentro do gabinete que vai acompanhar tudo que está publicado no diário oficial e sempre dialogando com o gestor. Eu não quero ser a inimiga do gestor. O governador eleito, ele vai ter uma senadora parceira, porque nem sempre é o governador, nem sempre é o presidente da República que está ali embaixo, não executando de forma eficiente a política pública. Eu quero trabalhar com quem está ordenando as despesas. Eu quero acompanhar os secretários aqui embaixo. Eu sei fazer isso. E meu papel é acompanhar. A gente vai ter que entender, Thalita, qual é a função de cada poder. No Brasil hoje, o que a gente está vendo, as instituições uma estão tomando o lugar da outra, enfraquecendo a democracia. Qual é o papel do senador? O povo mesmo às vezes não entende. Está difícil para mim ir lá pedir voto. Eles perguntam, a senhora vai fazer o calçamento da rua? A senhora vai trazer uma creche para cá? Gente, eu vou lutar para nenhum centavo a menos para o DF. Mas as decisões do legislador são outras. Então, o que eu quero fazer? Eficiência do serviço público aqui no DF. Eu vejo muitas políticas públicas sem continuidade, sem avaliação, sem monitoramento. Eu quero ajudar o gestor local a encontrar a eficiência. E, claro, ficar de olho se houver possíveis desvios, corrupção. Eu vou para cima, eu vou denunciar. Eu vou dar muito trabalho para quem estiver fazendo a gestão da verba pública aqui no DF. Candidata, a gente vê nessa disputa ao Senado Federal um protagonismo das mulheres, pelo menos as pesquisas mostram Maravilha, isso, né? Com o seu nome, com o nome da candidata Flávia Arruda, de Rosilene Corrêa, pelo menos nas últimas pesquisas apontam esses 3 nomes aí na disputa com preferência dos eleitores. Obviamente, novas pesquisas vão sair, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz ontem à candidata Flávia Arruda. São 3 mulheres, mas são mulheres que se colocam na disputa e parecem ter, neste momento, a preferência do eleitorado, mas o eleitorado está procurando diferença entre essas candidatas, né? A senhora vem de um campo que é muito semelhante da candidata Flávia Arruda. Inclusive, a senhora foi ministra como a candidata, a outra adversária, ou postulante, vem de um campo diferente, que é um campo de esquerda. Qual é a diferença da senhora em relação a outras candidatas? Eu sou corajosa, eu sou a nova política, eu não tenho envolvimento com esquemas, eu não tenho envolvimento com corrupção. Essa é a grande diferença entre eu e as outras candidatas. A grande diferença é que eu quero falar de assuntos que as outras não querem falar. Por exemplo, o Rodrigo, em 2021, aqui no Distrito Federal, 526 casos de estupro de crianças. E eu sei, a minha prática fala, que menos de 10% chegam às delegacias. Se chegaram 526 casos na delegacia, são boletins de ocorrência, 5.000 crianças foram estupradas no DF o ano passado. Alguém tem que dar um basta aqui no DF nisso. O crime organizado no DF está começando a dar as cartas. Nós estamos começando a ficar sitiados aqui no DF. Segurança pública vai ter que ser prioridade. Nós vamos ter que enfrentar o crime organizado, que já está tendo tentáculos aqui no entorno, aqui nas satélites. Segurança pública vai ter que ser a pauta prioritária. Vamos ter que enfrentar os bandidos. Então, eu tenho essa coragem, já mostrei. Eu fiz isso como ministra, eu fiz isso a vida inteira. Eu não tenho medo de bandido, então a gente vai ter, junto com o governador eleito, fazer um pacto pela segurança pública. Nós vamos ter que fazer isso com muita coragem. Eu não vejo essa coragem nas outras. Eu não vejo essa coragem também nas outras de enfrentar, se preciso, o STF.
a gente vai ter que conversar com o STF, cada um no seu lugar. Nós vamos ter que dizer o seguinte, as instituições têm atribuições e limitações. Eu quero fazer essa discussão no Congresso Nacional. Quando eu vejo, Rodrigo, o senador Randolph dizer que ele agora faz o papel de procurador da República. Quem é o partido rede para tomar o lugar do procurador da República? Partido é partido. Procuradoria da República é Procuradoria da República. Esses caras estão colocando em risco a nossa democracia. Eu quero estar no Senado também para dizer epa, epa, epa. Ninguém vai colocar em risco a democracia no Brasil, não. Então, eu sou esse diferencial. Eu já mostrei que eu tenho coragem de fazer o enfrentamento a todos e a tudo. Então, eu quero ser essa senadora corajosa, mas que também tem um compromisso com o povo do DF, tem compromisso com as crianças do DF. Então, eu sou uma nova proposta. Se o povo quer uma nova proposta política, a nova proposta sou eu. Ministra Damares Alves, a senhora chegou a participar de um encontro, de uma reunião em julho. Eu queria que a senhora esclarecesse esse ponto aí, né? Em que ficou definida a sua desistência de disputar o Senado em favor da candidatura de Flávia Arruda. A senhora se candidataria, eu acho que a deputada federal e tal, mas de repente a senhora voltou atrás, recuou desse acordo e assumiu a candidatura a senadora. Começou, inclusive, com índices modestos de pesquisa, mas agora as últimas pesquisas apontam a senhora num crescimento que impressiona. Mas o que eu queria saber exatamente é o seguinte, o que é que a fez mudar de ideia e retomar a candidatura para o Senado? Cláudio Humberto, aquela reunião foi uma reunião para comunicar a mim e ao presidente o que eles tinham decidido entre eles. Foi uma reunião numa segunda-feira à noite, às 18 horas, em que me chamaram na sala do presidente, chamaram o presidente, estavam lá um grupo, a candidata Flávia, o marido, tinham outros atores na sala, para dizer, e o Banês, para dizer que eles tinham decidido ficar juntos, que Arruda seria candidato a deputado e Flávia seria candidata a senadora, e que eles queriam ficar juntos. Olha, no momento que eles falam, nós queremos essa composição agora, que o governador Ibanez, de forma legítima, é o jogo político, diz eu quero ficar com o casal, a mim não tinha outra alternativa a não ser aceitar a decisão deles. Eu não fui chamada para decidir, eu fui chamada para ser comunicada de uma decisão tomada. E o presidente da República não teve participação nenhuma nisso. Ele também foi apenas um assistente de uma decisão. Ele assistiu eles comunicarem a decisão. Por que eu estava candidata antes, Cláudio Humberto? Porque a gente via movimento que o candidato Arruda, ele seria candidato a governo e a esposa a deputado. Quem seria o senador? Quem eles apresentaria de última hora como senador no DF? Quem seria esse homem que iria defender as pautas bolsonaristas, a pauta de família, a pauta conservadora? Ninguém sabia. Então, eu apareço para ser essa opção. Como eles decidem que Flávia seria a candidata, claro, aí eu saio do jogo. Fico em casa 2 semanas. O que eu vi em 2 semanas, Cláudio Humberto? Briga, confusão, Arruda batendo na cara do secretário Gilvan, traições, com todo mundo brigando. Ninguém falou de criança, Cláudio Humberto. Ninguém falou de família, ninguém falou de liberdades, ninguém falou de enfrentamento ao STF, ninguém falou de enfrentamento ao crime organizado. Só confusão. E eu em casa, inclusive eu tinha sido internada, estava doente. Até que vaza um áudio do candidato Arruda dizendo que não ia pedir voto nem para Ibanez, nem para o presidente Bolsonaro. Epa! Então desmontou o palanque de Bolsonaro, aí eu resolvo voltar e o capitão liga para mim e dá a seguinte bênção, toque o barco. Então eu começo novamente esse processo com as bênçãos do capitão Bolsonaro tocando o barco e eu sou o palanque legítimo de Bolsonaro no DF. Eu faço campanha para Bolsonaro 24 horas. Então, Bolsonaro tem um palanque legítimo por meio da minha candidatura. Não estou coligada a nenhum governador, mas claro, estou na base do governador Ibanez, mas sou o palanque legítima do Bolsonaro aqui no DF agora. Candidata, a gente teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, impondo aí uma multa de R$5.000 à senhora, segundo o tribunal, por uma propaganda eleitoral antecipada contra o ex-presidente Lula. Eu queria que a senhora se posicionasse sobre essa decisão. Pois é, e aquela minha postagem aconteceu quando eu não era candidata. E sendo ativista, eu vou falar muito mal do Lula. E como candidata também. Então, quando eu faço aquela postagem, eu não sou mais candidata e eu ia continuar minha jornada falando das mentiras e mazelas do governo PT. E são muitas. E a minha postagem não é mentirosa. Eles retiram
sob a alegação de que foi antecipação eleitoral, né? Mas eu não menti naquela postagem. As cartilhas existem, são mentirosas, mas eu estou recorrendo. Como vai provar que eu não era candidata naquele momento, então não houve antecipação política, né? Então vamos ver a decisão final. Estou recorrendo, mas fique claro, eu não menti. As cartilhas ensinavam a usar drogas, sim, e erotizavam crianças, sim, e eu vou continuar, porque aqui no TRE eu já tenho o parecer da Procuradoria do TRE aqui, de que eu não menti, que as cartilhas eram verdadeiras. E agora o TSE vai ter que reconhecer que não foi antecipação eleitoral. Candidata, se a senhora for eleita, vai enfrentar pautas, digamos, que são consideradas polêmicas. E entra a legislatura, sai a legislatura, não andam. Né? E eu vou citar uma das pautas aqui, que é a da legalização dos jogos. Sempre quando se há uma crise no Brasil, necessidade de gerar mais emprego, renda, geração de impostos, se volta esse assunto da legalização dos jogos. Por muito tempo, tivemos posições bastante críticas dessa pauta da chamada bancada religiosa, que tem uma importância muito grande hoje no Congresso Nacional. Se for eleita, como a senhora vai encarar esse tema? Eu sou a fundadora do Movimento Brasil Sem Azar. Todo mundo conhece a minha posição com relação aos jogos de azar. E não é porque sou religiosa, não. É porque eu tenho uma luta histórica contra a corrupção. Jogos de azar estão relacionados à corrupção. E eu faço coro ao Ministério Público Federal. Se me provarem que não vai ter lavagem de dinheiro lá dentro, se me provarem que aquilo não vai ser usado para o crime organizado também, eu vou retirar minha posição. Mas enquanto eu lutar contra a corrupção, serei contra os jogos de azar no Brasil. Hoje, eles apresentam uma nova forma de jogos de azar, os jogos eletrônicos, que é tudo muito controlado. Vão ter que me provar, Rodrigo. Eu tenho um Brasil que a gente não consegue dar conta ainda da gasolina fraudada aqui no posto do nosso lado. Como é que a gente vai ter órgãos de controle para fazer o controle do dinheiro que vai entrar em jogos de azar? Então, eu tenho posição contrária, não é por ser religiosa, é porque vai ser uma máquina de lavar dinheiro. Mas se provarem que não vai lavar dinheiro, vamos fazer a discussão séria lá no Congresso Nacional, ok? Paulo Roberto. Então, mas, ministra, eu queria insistir um pouco nessa pauta, nessa e outras pautas que a senhora, com as quais a senhora terá que se deparar, né? E aí eu queria que a senhora explicasse claramente a sua posição, né? Não só por suas convicções políticas e religiosas, mas também em relação à questão, enfim, a questões mesmo... como é que eu diria, conservadoras, que é uma pauta que apaixona a senhora, sempre foi assim, né? Além os jogos de azar, por exemplo, o Brasil é o único país não muçulmano do mundo que proíbe o jogo. Isso é uma bobagem, né? Assim, para não ter lavagem de dinheiro, tem que ter uma legislação que puna, que fiscalize, né? É preciso isso levar em conta. Mas há outras questões, por exemplo, como a questão do aborto, né? Sim. Muitos de nós consideram essa uma questão de natureza de saúde pública, né? Mas também é outra coisa que frequentemente a gente assiste ou ouve parlamentares conservadores se posicionarem contra essa questão, né? O que é que a senhora pensa, de que maneira a senhora pretende orientar o seu mandato, por exemplo, nessas questões relativas, projetos, né, relativos ao aborto? Vamos lembrar que, inclusive, está no Supremo, né? Não é, ministra? Está no Supremo aí uma decisão que deve rolar a qualquer momento, que na prática muda a Constituição, né? Na medida que autoriza o aborto no Brasil. Claudio Humberto, você falou realmente que é uma questão de saúde pública. Claro que é. A mulher que passa pelo aborto, uma hora ou outra, ela vai apresentar sequelas. Eu tenho que me preocupar com esta mulher. Aborto, Claudio Humberto, não é solução para nenhum problema. No aborto, pelo menos uma pessoa vai sair morta. E geralmente é a criança que sai morta e a mulher muito machucada. Porque ao invés de falarmos de aborto, não podemos ir para uma discussão de planejamento familiar. Um planejamento familiar, Claudio Humberto, muito bem feito, uma política pública muito bem feita. Por exemplo, agora, Claudio Humberto, foi aprovada a lei da laqueadura, em que a mulher que quiser fazer a laqueadura durante o parto, fazer a laqueadura. Existem alternativas, Claudio Humberto, para a gente não precisar chegar a uma situação tão ruim. Nenhuma mulher, no fundo do coração, quer abortar. Nenhuma. A mulher não quer passar pelo constrangimento de matar um bebê na barriga. Então, a gente tem que se afastar da pauta do aborto e trazer. É possível. Hoje nós temos a ciência aí à nossa disposição. Por que buscar um método tão
tão primitivo que é o aborto, um método ainda da era das cavernas. Nós podemos avançar em políticas públicas, Cláudio Humberto, de planejamento familiar séria no Brasil, muito séria, e eu estou disponível a discutir sobre isso, mas eu não faço concessão quando o tema é aborto. Eu sou contra o aborto, a legislação já está aí, já atende 3 casos de exceção do crime, 3 casos, não vai haver alteração, o Congresso não tem nenhuma motivação de mudar a atual legislação, estão tentando desde 91 mudar a legislação, mas o Congresso não muda porque a maioria esmagadora do Brasil não quer mudar a legislação. A população não quer essa mudança, a população quer, Cláudio Humberto, políticas públicas de planejamento familiar, e eu vou fazer isso, vou lutar muito por planejamento familiar, recursos nessa área lá no Congresso Nacional. Candidato, entrando num assunto um pouquinho mais delicado, ontem tivemos um fato envolvendo aí um dos parlamentares do Republicanos, que é o Douglas Garcia, se manifestando, enfim, atacando uma jornalista, a Vera Magalhães, dizendo que ela seria ali uma vergonha para o jornalismo. Isso gerou muita repercussão, inclusive com fala do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, rechaçando aí esse ataque que foi feito. Eu queria saber se a senhora, como representante aí do partido, gostaria de se posicionar também em relação Eu não vi. Na verdade, estou sabendo disso agora por você. Eu tive um dia muito ruim ontem, eu não vi. Mas a Vera é uma vergonha. É uma vergonha. Você sabe o que a Vera fez comigo a semana passada? A Vera riu do meu estupro de criança aos 6 anos de idade. A Vera não pode fazer isso, ela é uma mulher, cara. Uma mulher que ela é influenciadora, ela influencia opiniões. Ela começou a brincar num programa e dizer que eu merecia a música do bicho de goiaba, porque eu estava num pé de goiaba. Ela sabe porque eu estava num pé de goiaba aos 10 anos chorando, e quando eu tentei suicídio aos 10 anos, porque eu tinha sido barbaramente estuprada. Você acha que essa mulher traz algum orgulho para o jornalismo? Rir de uma menininha estuprada? Então, eu não sei o que aconteceu com ela e Douglas, vou sair daqui, vou entender, mas que eu, realmente, eu até tinha, sim, algumas reservas, ficava quieta quando todo mundo entrava na briga contra a Vera Magalhães, mas quando eu vi a cena dela rir de mim ao vivo, porque fui estuprada aos 6 anos de idade, a Vera realmente é uma vergonha para o jornalismo. Candidata, no Congresso Nacional a senhora vai enfrentar pautas do orçamento, e tem uma discussão agora sobre os R$600 do Auxílio Brasil. Tem um impeditivo hoje no Congresso Nacional que é o teto de gastos. Como a senhora, se eleita senadora, vai enfrentar esse assunto? O Ministério da Economia já deu sinais de que é possível a gente manter o auxílio de R$600 para 2023 e essa luta para a gente continuar possivelmente nos próximos anos. O Ministério da Economia tem uma solução para isso. A gente já está ouvindo o ministro Paulo Guedes mandar todos os sinais. E eu vou lutar para a continuidade do auxílio. Mas com relação ao orçamento, Rodrigo, eu não vou ficar preocupada aqui agora tão somente, eu não quero te responder tão somente sobre o auxílio, não. Eu quero falar sobre a emenda de relator. Eu quero falar sobre o que vocês chamam de orçamento secreto. Eu vou chegar lá no primeiro dia, vou fazer a maior luta contra a emenda de relator, que é uma vergonha para todos nós e que Bolsonaro vetou. Então, eu serei uma das senadoras que vou brigar muito pelo fim dessa emenda de relator. Na verdade, Rodrigo, eu fiz o orçamento da União por 20 anos. Eu estava lá, eu sou assessora de orçamento. Eu quero brigar também por uma mudança analógica do orçamento da União. Nós vamos ter que rever a área de investimento no país. Por exemplo, Rodrigo, você sabe quanto custa um menino preso numa unidade socioeducativa hoje para o Estado? Eu que cuidava das unidades socioeducativas. O presídio adulto é com o MJ, mas os de menores ficava com o meu ministério. Dependendo do Estado, o valor é entre 16 e 19 mil reais. Eu vou colocar uma média de 16 mil reais. 16 mil reais por mês custa um menino preso numa unidade socioeducativa. Quanto eu investi nesse menino lá embaixo na primeira infância? Quanto está indo de investimento da União na primeira infância? Você sabia que o primeiro PPA, que foi para o Congresso Nacional, com a palavra primeira infância, quem mandou foi Bolsonaro? Nós vamos ter que fazer uma mudança analógica do orçamento. O investimento vai ter que vir para a área da criança. Então, eu quero ser essa senadora que entende de orçamento da União e que quer dar o pontapé inicial para mudar a lógica. Não pode mudar um orçamento todo de uma hora para outra.
tem que ser a partir dos PPAs. Bolsonaro deu o pontapé inicial no PPA passado, mandando a palavra primeira infância, o termo primeira infância. Eu quero estar lá agora, em 2023, que nós vamos escrever o novo PPA, eu quero o fim da emenda de relator e quero mudar a lógica do investimento na infância no país. Eu sei fazer o orçamento da União e eu vou fazer isso com muito zelo. Vou dedicar minha vida pela mudança da lógica do orçamento, trazendo mais investimentos para a primeira infância. Paulo Humberto. Ministra, a senhora, como ministra da Mulher, quer dizer, manteve contato, né? Tem um domínio total daí das pautas envolvendo a mulher no Brasil. E aí eu tenho muita curiosidade de saber exatamente isso. Qual o sentimento que a senhora tem em relação, na relação entre o eleitorado feminino e o presidente da República, né? O que as pesquisas indicam é que as mulheres odeiam Bolsonaro, etc. e tal, que ele enfim, tem a rejeição majoritária do eleitorado feminino e tal. É isso que a senhora percebe nas ruas, em campanha? Não, Cláudio Humberto, pelo contrário. Por exemplo, Cláudio Humberto, quando no auxílio emergencial durante a pandemia, o Bolsonaro dá o auxílio em dobro para a mulher que é líder de família. E aí, Cláudio Humberto, vamos lembrar que 45% dos lares do país já são liderados por mães solos no Brasil. É uma realidade que está posta, as políticas públicas vão ter que considerar esse número também. Quando o Bolsonaro dá em dobro, essas mulheres sentiram o quanto esse homem está preocupado com mulheres. Quando o Bolsonaro apresenta políticas públicas das mais diversas, não só por meio do nosso ministério, porque a ordem dele, Cláudio Humberto, foi que o assunto tinha que ser transversal. E quando a gente pega o orçamento de 2021 do governo Bolsonaro, que 236 bilhões foi de investimento em mulheres. Quando a gente pega as operações, as mega operações policiais, só em uma fase, Cláudio Humberto, da Operação Maria da Penha, foram 2 operações para mulheres, a Resguardo e Maria da Penha. Maria da Penha está na 3ª fase. Na primeira fase da Operação Maria da Penha, 10.300 agressores de mulheres foram presos. Quando elas acabam vendo o quanto ele está protegendo mulheres, elas gostam de Bolsonaro. Elas gostam. E o que eu vejo na rua... Quem está mais na rua gritando pelo Bolsonaro são mulheres. Eu sou um termômetro disso, o Cláudio Humberto. Eu não consigo dar um passo mais sozinha na rua. Todo mundo vem abraçar e agradecer o que nós fizemos pelas mulheres. Ele não só sancionou mais de 74 leis, ele também criou decretos presidenciais de proteção da mulher. Lá na ponta mesmo, as mulheres sabem o que o Bolsonaro fez por elas. Ele se afastou das ideologias, dos temas ideológicos e protegeu. Ele trouxe as mulheres que estavam invisibilizadas para um protagonismo. A exemplo das mulheres ribeirinhas, as mulheres escalpeladas, as marisqueiras, as pescadoras. Ele buscou mulheres que estavam abandonadas no país e elas estão reconhecendo isso. As pesquisas não refletem o que nós vamos ver na urna no voto feminino, Cláudio Humberto. Candidato, e nessa, né, a senhora, falávamos aqui, né, nos bastidores sobre essa corrida aí, enfim, temos aí menos de 20 dias para o dia da eleição mesmo. No seu bate-papo nas ruas, a senhora tem observado que o público principal que apoia a senhora, enfim, o presidente Jair Bolsonaro, está muito focado nas igrejas, ou a senhora já consegue ver uma expansão, consegue ver pessoas de... A gente sempre fala da igreja evangélica, né, mas a gente sabe que, enfim, há outras religiões aí, todas estão envolvidas nesse apoio. Como é que a senhora tem observado essa... Todos. Veja só, Thalita, tem sido muito legal essa campanha. Eu fiquei por 4 anos no governo e fiquei muito ausente de Brasília nesses 4 anos, porque a política de Bolsonaro é mais Brasil, menos Brasília. Nós, ministros, tínhamos ordem de sair dos gabinetes. Então, nesses 4 anos, eu fiquei muito fora. E agora eu estou voltando a ir às comunidades, me surpreendendo, Thalita, com o que eu estou vendo. Eu estou vendo fome no DF. E é inadmissível ter fome no DF, filha. O DF é um lugar rico. Nós temos um fundo constitucional bilionário. Nós temos arrecadações locais. O nosso agro é pujante, o nosso comércio é pujante, a rede de prestação de serviço é pujante. Eu não consigo admitir fome no DF. Mas isso eu, como senadora, vou ajudar a resolver muito. Mas vou ajudar a resolver acabar com a miséria no DF. Mas por onde eu passo, não é só a comunidade cristã, não. Todo mundo
para agradecer. Obrigada pelo que você fez por nossas crianças. Então, eu tenho sentido uma receptividade ao meu nome. O carinho é muito grande. E às vezes eu vejo pessoas com a camisa de outras candidatas vir me abraçar. Obrigada, ministra. Então, assim, eu acredito que o meu nome caiu muito bem aqui em Brasília, porque as pessoas me conhecem há 24 anos. Eu estive com esses grupos todos 24 anos. Eu não sei se você sabe, Thalita, ali no Gama, por exemplo, eu tenho no Gama uma chácara que foi uma instituição que eu fundei em 99 aqui em Brasília, onde eu acolho crianças indígenas que serão sacrificadas. Eu acolho mães e crianças indígenas ali no Gama. Então, eu tenho um trabalho social muito forte aqui no Distrito Federal. Então, assim, não é só o segmento religioso, não é só o segmento bolsonarista. A sociedade como um todo viu que eu trabalhei muito. Thalita, eu me dediquei, eu aproveitei aquela oportunidade que o presidente me deu e que Deus me deu de ser ministra. E eu trabalhei muito. E por que deixo de ser ministra também? Porque eu quero, Thalita, mais dinheiro para a infância. Eu esbarrei, filha. Eu não fiz mais porque não tem dinheiro no orçamento. Outra coisa, eu esbarrei, Rodrigo, numa situação bem delicada. Eu saía de manhã prendendo pedófilos. Cara, você não tem jeito, não tem ideia. Eu fui para o Brasil, eu virei uma ministra xerife. Eu prendi agressores de mulheres, mas eu prendi estupradores. Prendia de manhã, o cabra de tarde estava solto, Thalita. Aqui no DF, nós prendemos um servidor do Senado com 2.000 vídeos de estupro de crianças e de bebês. O cara chega, depois de um serviço de inteligência que se pega o cara, o bandido chega na cadeia, paga uma fiança de R$15 mil e está solto recebendo o salário do Senado, respondendo em liberdade porque diz que ele não oferece risco para a sociedade com 2.000 vídeos de estupro. Enquanto tiver demanda, vai ter oferta. Esse cara é a demanda. Ele está solto. Eu vou para o Senado para fazer a reforma do Código Penal. Então, assim, as pessoas viram o que eu fiz pelas crianças. As pessoas viram o que eu fiz pela mulher. Então, eles agradecem. Então, o meu nome aqui no DF caiu, assim, com muito carinho. E eu saio vitoriosa dessa campanha. Thalita, independente do resultado da urna, eu vou ganhar. As pesquisas estão mostrando que eu estou crescendo, eu vou ganhar. Mas, independente do resultado da urna, eu saio vitoriosa dessa campanha. Porque eu não negociei princípios, eu não negociei valores, eu não me vendi, eu não corrompi. Pelo contrário, eu fui abraçada em todos os lugares por onde eu passei. Então, esse processo, para mim, tem sido um processo delicioso. É doloroso quando eu vejo os ataques. O submundo da política no DF é terrível. Você não tem ideia como são sujos. Você não tem ideia como eles são vis e cruéis. Mas eu sou a nova política e é isso que eu quero mostrar. Uma política sem briga, sem confusão. Eu vou me defender, mas não vou atacar. Uma política sem compra de votos, uma política sem ataques à honra. Aqui eles têm uma regra, assassinato de reputação, mas eu não vou cair nessa. Candidata do Republicanos ao Senado no Distrito Federal, Damares Alves. Quero agradecer a presença aqui. E seguindo a ordem sorteada com partidos, amanhã recebemos aqui no estúdio a candidata Rosilene Corrêa, então não saia daí, a gente volta já. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade.
Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Oferecimento V12, o maior pós-venda Volkswagen. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM.
Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado... Notícias do Brasil e do mundo, chegando para você. O Supremo Tribunal Federal continua nesta quinta-feira o julgamento que
Você está em 90,5 Band News FM Brasília. Em um segundo, tudo pode mudar. Tem pesquisa aqui, vamos lá? Band Eleições, na Band News FM. Saiu uma nova rodada da pesquisa Genial Quest no Rio de Janeiro e mostra que aquela multidão impressionante, né, que ouviu Jair Bolsonaro naquele comício do dia 7 de setembro não foi casual. A gente vê que a situação até verificada pela pesquisa, que foi a de virada do presidente da República, que abriu 4 pontos em relação ao seu principal adversário, Lula. De acordo com essa pesquisa, o presidente Bolsonaro tem agora 40% das intenções de voto contra 36% do ex-presidente. Apesar disso aí, o que eles consideram que há um empate técnico, na medida em que a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, mas a situação nunca esteve tão favorável ao atual presidente da República, principalmente se considerar a evolução dos números desde julho deste ano, né? Em julho, por exemplo, o Bolsonaro tinha 34 e o Lula tinha 39, portanto era uma situação inversa. Em agosto, de acordo com o mesmo instituto, houve um empate inclusive numérico, 39-39, e agora em setembro passou para 40 a 36 pontos percentuais. No levantamento espontâneo, a diferença é basicamente a mesma, quer dizer, do ponto de vista proporcional, mas do ponto de vista numérico é até maior. Bolsonaro aparece com 35 e Lula com 29, portanto 6 pontos atrás do atual presidente da República. Essa pesquisa também verificou a questão de segundo turno, e aí no quarto do segundo turno o empate é evidente, está 45 a 44, 45 para Bolsonaro, 44 para o Lula. Na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, o atual governador, Cláudio Castro, ele ampliou a vantagem sobre o Marcelo Freixo, que é o seu principal adversário, em 10 pontos percentuais. Portanto, está bem à frente agora o atual governador, que é candidato à reeleição. Na disputa para o Senado, o senador Romário, que é do PL, aparece na liderança com 37% das intenções de voto, e o candidato mais próximo dele, Alessandro Molon, tem 13%. Clarissa Garotinho e Cabo Daciolo, ambos, cada um deles tem 9% das intenções de voto. O Quest ouviu 1.500 eleitores de 45 municípios fluminenses entre os dias 10 e 13 de setembro. O nível de confiança, como todos dizem, é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos RJ 06349/2002 e BR 01798/2022. Saiu a Quest também para o Amazonas, na disputa presidencial. Popular, mas ele está muito velho, está doente, né? Ele está, assim, as imagens em que ele aparece são imagens reveladoras de um estado de saúde, assim, muito deteriorado, né? Mas o problema é que ele acabou sendo usado, está sendo usado por aliados políticos que veem na candidatura dele a única chance de eles, aliados, serem eleitos ou voltarem ao poder de alguma maneira, né? Ele mostra, é uma coisa de cortar coração, ele não consegue andar,
ele não consegue se levantar sozinho, ele não consegue falar, ele se perde, ele está falando numa entrevista, daqui a pouco ele fica ali como quem não entendesse o que é que está acontecendo, onde é que ele está, sabe aquela coisa do onde estou eu? E tudo isso acaba provocando, ele que liderava com folga todas as pesquisas, acabou caindo não por demérito, né, pessoal, porque ele é muito querido mesmo, é muito popular, foi governador 3 vezes, foi senador da República, prefeito de Manaus. O cara sempre esteve lá nas preferências do eleitorado amazonense, particularmente no eleitorado manauara, né, da capital, que é o maior. Mas desta vez ele está em segundo lugar, certamente como uma reação do eleitorado, do cidadão do Amazonas, aos oportunistas que empurram a sua candidatura, que insistem na sua candidatura. Eu vi esses dias um vídeo, ele dando uma entrevista, como essa que nós estamos fazendo, né? Primeiro com governadores, e agora candidatos a governador e depois candidatos ao Senado. E aí ele está no meio da entrevista, ele para assim, tal, e o cara, o Rodrigo Orengo de lá, né, o comandante, o âncora lá do programa, foi até gentil, fez uma pausa, chamou o comercial, ofereceu água para ele, e aí ele, de repente, ele resolveu ir embora, disse que estava com dor de dentro, não sei o quê, mas assim, você vê que ele não tem, se ele não tem condições de tocar uma campanha, você imagina tocar um governo estadual. É muito interessante observar esse fenômeno, essa reação do eleitorado do Amazonas ao oportunismo dos seus políticos. Bom dia, Orengo. Bom dia a todos que estão aqui no Gente Brasília. Existe uma possibilidade remota de chuva em alguns pontos isolados aqui na capital, isso de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas é uma possibilidade remota. Enquanto isso, os brasilienses vivem aí esse clima que registrou as temperaturas mais elevadas do ano aqui na capital federal. E por consequência dessas altas temperaturas, os bombeiros também realizam um trabalho intenso aí de combate a incêndios, né? Na manhã de hoje, um novo incêndio lá no Parque Nacional está sendo combatido aí por bombeiros e por brigadeiros do Instituto Mendes de Conservação. Ele começou na manhã de ontem, na parte norte dessa unidade de conservação, lá entre os córregos 3 Barras e Milho Cozido. Nesse momento, lá no local, são cerca de 40 brigadistas do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Conservação, que passaram a madrugada fazendo um monitoramento ali na área e nesta manhã começaram um combate efetivo aí às chamas. Eu vou pedir para a nossa produtora colocar o vídeo desse registro mais atual desse fogo que queima lá o Parque Nacional na manhã desta quinta-feira. Bom, além desse local também, o Parque Way, também o bairro aqui da nossa capital, também sofreu com as queimadas nessa semana, mas ontem principalmente. Os piores incêndios florestais lá no Parque Way atingiram inclusive um automóvel e 2 estruturas lá da quadra 28, nos conjuntos 3 e 6. Bom, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura ontem chegou a 35,2 graus. A umidade relativa do ar ficou em 11%. E não vale sempre lembrar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal, uma umidade ideal para a saúde é de 60%. Então, fica aí a expectativa, Orengo, dessa possibilidade de chuva, mas em cantos isolados aqui na capital federal. Eu volto com vocês. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar.
Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.